Olá, gente, sou a professora Jusilene, de Matemática do Colégio Mahatma Gandhi, tá bom? Hoje vamos para mais uma aula de Matemática com os alunos do 4º ano. E os conteúdos são Sistema Monetário, Temperatura e Pesquisa. Aí nós temos aí, então vamos dar início então à nossa aula, tá bom? Vamos abordar primeiramente o Sistema Monetário, tá? Que vai envolver a questão da subtração, tá? Que já foi revisado e já foi passado em outras aulas. Aí nós temos agora um probleminha que surgiu aí, uma pergunta. A pergunta é: o preço da caixa de suco está com desconto, mas o que é desconto? Então, diz assim: a caixa de sucos estava sendo vendida com desconto, pois o preço havia diminuído, ou seja, estava mais baixo que o original. Então, quando tem um desconto, a mercadoria ela fica um pouco mais abaixo do que o seu valor original, certo? Então, há um desconto aí no preço, na questão do valor. O valor vai ficar mais em conta, mais barato, certo? Olha só, para calcular o valor do desconto de um produto, utilizamos a operação da subtração, certo? Então, como já foi passado em aulas anteriores. A caixinha de suco, como vocês estão vendo aí, ela custava R$ 48,00, mas estava por R$ 42,00. Então, o preço havia diminuído, havia baixado. Então, aí a gente faz uma continha de subtração para saber qual foi o valor do desconto, né? Quanto foi retirado do valor original. Então, de 48, maior valor em cima, menor valor embaixo, 42, então ficou 6. O valor do desconto foi de R$ 6,00, então ela diminuiu R$ 6,00 do seu valor original, tá bom? Continuando. Mas agora surgiu aí duas perguntas. De quanto seria o nosso troco se o suco for pago com uma cédula de R$ 50,00? Então, eu sei que agora o suco ele é de R$ 42,00, é o seu novo valor, não é mais 48, mas se eu for pagar com uma cédula de R$ 50,00? Aí ele falou aí embaixo assim: de quanto seria o troco se o suco for pago com uma cédula de R$ 50,00 e uma nota de R$ 2,00, ou seja, R$ 52,00. Então, muita gente utiliza esse recurso aí de dar mais um dinheirinho trocado, como os R$ 2,00, para facilitar o troco, né? Porque era 42, então se eu der 52, eu vou ter um troco arredondado, tá? Então, nós temos aí, ó, 50 menos 42, que dá R$ 8,00, certo? E agora, se eu tinha 52 menos 42, eu vou receber um troco redondo de R$ 10,00, tá? Então, eu vou facilitar para a pessoa que vai passar o troco para mim. Então, vejam só. Agora, nós temos outro probleminha aí para vocês. A mãe de Anitta comprou 2 lanches e um doce, gastando um valor total de R$ 74,00. Ela entregou para o caixa uma nota de R$ 100,00. A mãe de Anitta receberá troco? Qual será o valor desse troco? Como ela poderia facilitar o troco? E aí, vocês têm uma ideia dessas 3 perguntas? Será que ela vai receber troco? Ela gastou 74 e deu uma nota de 100. 100 é maior que 74. Então, será que ela vai receber troco? Qual será o valor do troco, então? Né? Então, a gente pode fazer uma subtração, né? 100 menos 74. Qual vai ser o valor? E como ela poderia facilitar o troco, né? Para receber de forma arredondada o seu troco, facilitando o troco lá para a pessoa que vai passar. E aí, vocês têm uma ideia? Vamos ver no próximo slide. Olha só, a mãe de Anitta, ela comprou 2 lanches e um doce, gastando o valor de R$ 74,00. Ela entregou para o caixa uma nota de R$ 100,00. A mãe de Anitta receberá troco? Sim, muito bem, quem disse sim. Qual será o valor do troco? Alguém descobriu? Olha ele aí, R$ 26,00. Como ela poderia facilitar o troco? Entregando mais R$ 4,00 trocados,
e assim receberia um valor arredondado de R$ 30. Então, se ela desse R$ 104, ela iria receber de volta R$ 30, não é isso? Então, vejam como é fácil, né, gente? Vamos entrar agora, então, no nosso segundo subtítulo, né, que é temperatura e pesquisa, tá, gente? Assunto lá do manual de vocês. Nós temos aí umas observações sobre temperatura e pesquisa. Celsius foi um cientista que desenvolveu o modo como medimos a temperatura. O termômetro, ele é um instrumento usado para medir a temperatura. E existem vários tipos de termômetro, tá? No Brasil, as medições de temperaturas são feitas em graus Celsius, que é representado assim, ó, com essa bolinha e a letra C maiúscula, tá bom, gente? Então, vamos para o próximo. Aqui, ó, nós temos aí alguns termômetros. Esses termômetros, eles são digitais, tá? E ele tá marcando a temperatura do corpo humano. A temperatura normal, as temperaturas que o corpo humano pode ter. Então, de 41 ou mais, a pessoa ela já está com hipertermia. Ou seja, ela está com uma febre super alta. Então, aí ela pode até já convulsionar, né? Então, essa febre aí está super alta, tá, gente? 39,6 a 41 é uma febre muito alta, tá? Muito alta também. De 37,6 e 39,5 a pessoa está com febre, tá? 36 ou 37,5 é considerado normal, tá? 36 a 37,5 a pessoa está com a temperatura normal. Já 35 ou menos, aí a pessoa já está com muito frio, ela está com a temperatura abaixo do normal e ela pode estar com hipotermia, tá certo? Então vejam só aí. Para comparar as temperaturas, analisamos sua medida. Quanto mais longe do 0 graus Celsius estiver, no caso acima, mais quente estará a temperatura, tá certo? Então, muito acima de 0 graus Celsius, essa temperatura ela está quente. E quanto mais próxima de 0 graus ou abaixo de 0, a temperatura estará mais fria, tá, gente? Muito mais frio. Então, pertinho do 0 ou abaixo de 0 está muito, muito frio, tá bom? Analisando os termômetros. Aí nós temos... Analisando os termômetros, né? Nós temos aí 5 exemplos de termômetros. Olha só. Tá vendo aí, ó? O primeiro termômetro, ele tá marcando uns 9 graus Celsius, né? Ele está abaixo do 10 ali, bem pertinho do 0. O segundo termômetro está marcando 23 por aí graus Celsius. O terceiro termômetro está marcando uns 31 graus. O quarto termômetro está marcando os 29 graus. E o quinto termômetro está marcando 10 graus. Desses termômetros, se a gente estiver aqui analisando, nós vamos ver quem será o termômetro, qual desses será o termômetro que está mais perto do 0, ou seja, a temperatura está mais amena, né? Está mais fria. Qual é o termômetro, né? Está mais próximo ao 0 graus Celsius. Então, vocês vão analisar direitinho. Vejam só. Então, seria o primeiro termômetro, tá? Porque está marcando assim, abaixo de 10 graus, bem perto do 0 graus, né? E qual seria o termômetro que está mais quente nesse caso aí, ó? Então, o terceiro termômetro, né? Esse aí do meio, ó, que está marcando 31 graus, tá bom? Então, vejam só os termômetros, tá certo? Vamos para o próximo. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima em um mesmo dia é chamada de variação de temperatura. Então, sempre que a temperatura ela varia durante o dia, né? Ela tendo uma mínima e tendo uma máxima. No caso aí, ó, peguei aí uma previsão do tempo de Varginha, tá? E aí eu coloquei alguns dias da semana, da quarta, quinta, sexta e sábado. A mínima na quarta-feira estava de 19 graus e a máxima de 26 graus. Então aí nós temos
uma variação de temperatura, certo? Podendo ficar de 19 a 26 graus. Na quinta, a temperatura estava de 17 graus a mínima e a máxima com 23 graus. Na sexta, a temperatura estava com 16 graus a mínima e a máxima de 22 graus. E no sábado, a mínima de 16 graus e a máxima de 22. Então, durante o dia, a temperatura pode oscilar, tendo uma mínima e uma máxima, tá bom? Continuando. Aí eu coloquei aqui umas atividades, ó. Faça a correspondência de acordo com a temperatura. O lugar mais frio do mundo, aí já tá falando, né? Abaixo de 0 graus. Então, aí está, com certeza, esse lugar aí, a temperatura está abaixo de 0 graus, muito abaixo. Aí, o lugar mais quente ali, ó, o outro lado, já tá mostrando tipo um deserto, uma coisa assim mais quente, né? Dá pra ver o sol bem nítido, né? Aquela cor alaranjada, né? Então, está acima de 0 graus Celsius, tá? De acordo com o mapa, cite pelo menos 2 estados bons para curtir uma praia. Olha só esse mapa aí, tá, gente? Então, nesse mapa, nós temos aí vários estados, né? O mapa do Brasil, né? Com os nossos 26 estados. E aí ele tá dizendo, de acordo com o mapa, qual seria um lugar ideal aí pra gente pegar uma praia? Então, aí a bonequinha aí do lado tá informando. Hoje faz muito calor na capital paulista. Já em Porto Alegre, as temperaturas ficam abaixo de 0. Então, tá dizendo que em São Paulo vai fazer frio, calor, né? No caso aí, ó, muito acima, calor. E aí, em Porto Alegre, abaixo aí no mapa, vai fazer frio, porque vai ficar abaixo de 0. Então, vai ser um frio, né? Então, qual desses? Ele disse assim, de acordo com o mapa, cite pelo menos 2 estados bons, 2 estados bons para curtir uma praia. Então, será que eu devo ir a Porto Alegre, por exemplo, que está abaixo de 0? Não, né, gente? Então, aqui no próximo slide a gente vai ver, ó. Eu coloquei aqui os estados do Nordeste, por exemplo, como Alagoas e Pernambuco. Se nós voltarmos lá no mapa, ó, nós vamos ver que a parte do Nordeste ali está bem ensolarada, né? Ceará, né? Pernambuco, Alagoas, Sergipe, essa parte aqui tá bem ensolarada, né? E ele disse que também São Paulo, né? Vai estar quente, né? Para pegar uma praia. Continuando, nós chegamos ao fim do nosso vídeo com exercitando. Então, aqui no exercitando, nós temos o manual de vocês, da página 49 a 51, com o sistema monetário, que na verdade a gente já está revisando, porque a gente já viu em aulas anteriores a questão da subtração. E nós vamos também para o manual, da página 60 a 69, com temperatura e pesquisa, né? Que foi esse assunto aqui novo que a gente viu agora. E nós temos também uma atividade extra, tá, gente? Na plataforma de vocês, no sistema de vocês, tá certo? Então, espero que tenham gostado da aula, estudem direitinho, tá bom? Saudades de vocês, até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau, tá, gente? Olá, meus amores do quarto ano. Hoje a gente vai trabalhar na aula de História com um módulo, tá certo? Então, vocês vão ter que ir lá, pegar o módulo, pegar também caderno, lápis, borracha, porque a nossa aula hoje será direcionada do próprio módulo. Vocês vão observar que a tia Iris vai ficar falando de uma janelinha ao lado, aonde a gente vai trabalhar as próprias atividades do livro e também fazer leituras de alguns textos sobre os conteúdos aplicados, ok? Então vamos lá e bem-vindo à nossa aula de História. Olá, vamos começar a nossa aula. Peguem os módulos de vocês no capítulo 2, a partir da página 30. Vamos observar que o conteúdo é os humanos ocupam novos espaços. Então, isso aí é um diálogo, né? Onde o pai de Ita está preocupado demais com as notícias que estão no jornal e eles vão dialogar a respeito do que está acontecendo no meio ambiente, certo? Vejamos aqui a segunda unidade, como eu tinha falado para vocês, o conteúdo é os humanos ocupam
novos espaços, né? Começa por pai de Ita. O pai de Ita, ele está preocupado, ele é um ambientalista e ele está muito preocupado com as últimas notícias que estão acontecendo no mundo, né? O desmatamento. Então ele apontua algumas situações e a sua preocupação é notória, né, na sua expressão. Então ele conversa com o filho a respeito desse desmatamento, né, dessa perca de recursos naturais. Então, o pai de Ita, ele trabalha com a preservação do meio ambiente. Ele é um ambientalista. Então ele leu com o filho as notícias de jornal. Então ele fez uma avaliação sobre a alteração feitas pelo ser humano em relação aos benefícios ou não desse desmatamento. Então nessa semana ele mostrou ao filho, Ita, uma notícia bastante preocupante. Então vocês vão ter que ir lá, voltar à página anterior, vão ler o texto que está no jornal, né? E vai fazer as suas pontuações, colocando a sua opinião, né? A sua opinião ela é pessoal a respeito das perguntas solicitadas. Você já leu alguma notícia sobre a devastação do meio ambiente? Eu já li várias. Tenho certeza que vocês também, né? Inclusive, essa que Ita e o pai dele está lendo, ela diz respeito a essa situação. E na segunda, em sua opinião, o desmatamento, ele é ruim para quem? E por quê? Na verdade, é ruim para todos nós, porque nós precisamos do oxigênio que são liberados pelas árvores, e cada árvore que é derrubada, ela complica na respiração do ser humano, como também os animais perdem as suas casas, né, que é o habitat natural, a floresta dos animais. Em relação a tudo isso, todos nós perdemos, e isso complica muito a vida de nós seres humanos, pois os recursos naturais eles estão sendo aí usados de forma incorreta, né, sem ter uma pausa, e acaba com que todas as pessoas que precisam um dia vai faltar, e as futuras gerações vão sentir falta, principalmente da nossa água, né? Então isso aí é uma opinião que vocês vão colocar a respeito da matéria que vocês vão ler no jornal, quanto a sua opinião em relação a esse desmatamento, a essa situação, ok? Aqui, né, que esse jornal aqui, ele traz uma notícia que deixaram todos abismados com a situação que está acontecendo. A gente observa principalmente aqui pelas fotos, né, pelas imagens que estão aqui, bem nítida, sobre essa vasta escala aqui de desmatamento. E os principais fatores é a agricultura em larga escala e também a forma ilegal da retirada dessa madeira. E as áreas mais atingidas são aqui as áreas tanto do norte como também a do centro-oeste. Vejamos agora essas perguntas que faz referência ao texto lido, tá? Então, de acordo com ele, quais as atividades humanas destinam às áreas desmatadas? A pecuária, a agricultura extensiva e também a forma ilegal de desmatamento, não é verdade? E essas atividades, elas são recentes ou são antigas? Elas são antigas, porém, elas ganharam com mais força atualmente, e isso deixa bem claro no desmatamento da nossa Amazônia e tantas outras áreas verdes que são desmatadas pelos seres humanos. Por que o pai de Ita está preocupado com a notícia que leu? Então, o pai de Ita está preocupado por ele ser um ambientalista, ele sabe que os recursos naturais vão sofrer cada vez mais consequências devastadas. E as futuras gerações, elas não vão poder, né, usufruir, por exemplo, das águas potáveis, desfrutar também do nosso oxigênio, né, e tantas outras coisas que virá acarretar na vida do ser humano com essa destruição da natureza. Quais as soluções você apresentaria para combater a destruição da natureza? Então, tem várias que nós podemos citar. Não jogar lixo nas ruas, nos rios, né? Usar a energia com qualidade, usar também os recursos ponderadamente e tantos outros que a gente pode citar aqui, ok? Vamos observar aqui nesse tópico a sedentarização dos humanos, né? Dos grupos humanos. Então, eles tiveram os primeiros grupos humanos, a sua relação com a natureza. Então, como foi isso, tá? Então, o pai de Ita, ele vai fazer
a preocupação que ele teve anteriormente em relação com esse tópico. Vamos lá ver como foi a observação do pai de Ita nessa situação. Ele diz que também tem uma grande preocupação com a devastação, né, das florestas, para a prática de atividades agrícolas e também o pastoreio. Tá? Atividades agrícolas, que é característica do povo sedentário, e o pastoreio, porque foi a partir daí que eles começaram a fazer com que a criação de animal também fosse uma das suas atividades principais. Tem um glosário aí para que vocês possam saber o significado do pastoreio, que são atividades relacionadas à criação de animais como bois, ovelhas e cabras, tá ok? O pai de Ita, ele continua preocupado. E o seu filho faz lembrar o quê? A aula de história dos primeiros deslocamentos dos seres humanos. Desde aquela época que eles saíram lá da África, que eles eram nômades, até chegar à parte do sedentarismo. E eles conseguem fazer um diálogo em relação a tudo isso. Aí a primeira pergunta, ela diz que você também pode fazer isso com seus colegas e professores. Sabemos que vocês estão em casa, mas isso também não pode ser deixado desperceber. Vocês podem fazer com que o papai e a mamãe interajam com vocês diante desse assunto. Como era que os homens antigamente eles usufruíam os recursos naturais? E como é que o homem usa hoje os recursos naturais? A gente sabe que antigamente o homem ele tinha todo um respeito, ele tinha todo um cuidado com a natureza, até porque isso era a garantia viva da sobrevivência deles. Hoje em dia, nós temos outra opinião em relação ao uso do meio ambiente. Então, cada um vai colocar aí sobre esse balanço, essa diferença de como o homem usava antigamente e como o homem usa hoje, tá? Cada um vai arrasar na sua resposta, tenho certeza. Esse texto, Ita deixa bem claro que as atividades, tanto como a agricultura como a criação de animais, foi desenvolvida pelos povos nômades, tá? Só que também tem toda uma situação que a gente já estudou, desde a época da ferramenta que eles utilizavam, das pinturas, da pele de animais para ser vestidas, para proteger do frio, desde onde eles moravam, mas também uma situação bem importante, que é sobre os rios, tá? Os rios serviam de fonte viva, de alimentação, de sobrevivência. Então, desde aquela época, os homens, os primeiros grupos, eles se aglomeravam, né, fundavam suas comunidades próximas aos rios, para então dar sobrevivência para melhor qualidade naquela época para todos que faziam parte da comunidade. Então, vejamos que com o tempo, os grupos humanos eles foram aprendendo a viver em diferentes ambientes de paisagens, desenvolveram técnicas e criaram também ferramentas que auxiliavam nas tarefas diárias da sobrevivência. Vejam aí nessa imagem o acampamento nômade em Magólia, né? E nós temos aí algumas imagens de alguns animais, como eram também a forma que eles moravam, né? Na imagem, ela é possível observar a criação, além de animais, como também a atividade aprendida, que ao longo do tempo, pelos primeiros humanos e pelos primeiros nômades. Uma discussão do presente, tá? Então, vamos discutir um pouquinho do presente. Então, o módulo, ele faz um questionamento em relação ao quê? Caraipava, que é o pai de Ita, né? Ele explica ao filho que, embora os grupos humanos do passado não tivessem plena consciência sobre a observação, de certa maneira, eles agiam respeitosamente com a natureza, que fornecia tudo o que necessitavam para a sua sobrevivência. Aquilo que a gente já discutiu, né? Que antigamente eles tinham respeito, eles tinham cuidado. Em relação a hoje, que muitas pessoas jogam lixo nas ruas, nos rios, não usam adequadamente a água potável, entre outros recursos, tá? Aí a primeira pergunta diz: com base nos seus conhecimentos sobre a observação do nosso dia a dia, escreva nas linhas a seguir um pequeno texto sobre os seres humanos atuais em relação ao meio ambiente. Então, eu tenho certeza que vão sair coisas incríveis, pois eu tenho certeza que todos aqui gostaram muito desse assunto e sabem muito bem pontuar as diferenças do povo antigo para o povo atual em relação ao meio ambiente, tá? Que tal fazermos agora uma roda de conversa? A segunda questão, ela solicita que você faça isso com seus colegas em sala. Como não estamos no ambiente escolar, nós estamos no ambiente familiar,
nós podemos sim realizar essa tarefa. Chama papai e a mamãe para a sala, vocês podem até ler para eles o texto que vocês fizeram na primeira questão, com as diferenças que vocês pontuaram do meio que vivem os homens no passado para o meio que os homens vivem hoje em relação à natureza, tá? E vocês podem pontuar as ideias de vocês, certo? Sei que vai sair coisas incríveis, ok? Eu espero que todos tenham gostado da aula, tá? Realizem todas as atividades. Podem também voltar várias vezes esse vídeo e vocês colocarem lá as respostas nos lugares adequados, tá? Nos lugares correspondentes às perguntas. Mas eu tenho certeza que vocês vão sair bem. Tchau, tchau e até a próxima aula de História. Olá, chicos e chicas, como estão ustedes? Eu sou o Maestro Julio e essa semana estarei com vocês para darmos continuidade à nossa matéria de espanhol, especialmente hoje para os alunos do 4º ano, está bem? Semana passada vocês estiveram com a maestra Franciele e essa semana estarão comigo. Então, dando continuidade ao nosso assunto, hoje vamos ver os pronomes demonstrativos, certo? Que são os pronomes demonstrativos. O que seriam os pronomes demonstrativos? Palavras que relacionam-se um objeto ou pessoa com o falante. Os pronomes demonstrativos, então, indicam a posição dos seres humanos no espaço. Essa é a função dos pronomes demonstrativos. Então, antes de tudo, a gente tem que aprender uma coisa antes de aprender esse assunto. Qual a diferença entre o emissor e o ouvinte? O emissor é quem reproduz a fala, quem está falando no momento. E o ouvinte, logicamente, é a pessoa que está escutando o que o emissor está falando. Certo? Então, as classes de pronomes demonstrativos se dividem da seguinte forma. Quando o emissor estiver falando de uma coisa perto, vamos usar 4 tipos de pronomes demonstrativos. Pode ser este, quando estiver sendo referido a uma coisa no masculino, no singular, e que esteja perto do emissor, de quem está falando. Exemplo, este quaderno. Então, o quaderno está perto do emissor, da pessoa que está falando. Caso seja um objeto no masculino, no plural, não utilizaremos mais o este. Passamos a utilizar o estos. Então, estos quadernos. Quadernos está no masculino? Sim. No plural? Também. Então, o uso do estos está correto, se ele estiver perto do emissor. Se tiver um objeto feminino também perto do emissor, temos as duas formas de utilizá-lo. Se for um objeto feminino no singular, utilizaremos esta. Exemplo, esta goma, esta borracha. Esta se refere a uma coisa que está perto, então a borracha está perto do emissor. Certo? Vamos lá para o próximo. Estas. Utilizamos estas quando formos nos referir a um feminino no plural, uma coisa perto, e o objeto é feminino no plural. Estas gomas. Estas, vamos ver se está concordando com gomas. Gomas é uma palavra feminina? Sim. Está no plural? Também. Então concorda. Gomas quer dizer borrachas. Vamos para a próxima classificação. Lembrando, só vamos usar este, estos, esta e estas quando estivermos referindo para uma coisa o quê? Perto. Exatamente. Não podemos esquecer disso. Próximo. Quando uma coisa estiver próxima ao ouvinte, então, vai deixar de estar próximo ao emissor, a pessoa que está retratando, que está falando no momento, para estar próximo ao ouvinte. Quais são os 4 tipos de pronomes demonstrativos que podemos utilizar? O primeiro é o esse, quando vamos nos referir a uma palavra no masculino no singular. Exemplo, esse coche. Coche é uma palavra masculina? Sim. Está no singular? Também. Então, o uso do esse aí está correto. Próxima. Essos vamos utilizar quando formos nos referir a uma palavra masculina no plural. Exemplo, esos coches. Coches é uma palavra masculina? Sim. Está no plural? Também.
Então, o uso do essos está correto. Existem mais duas classificações para um objeto que esteja próximo do ouvinte, que é essa. Essa é utilizado com a palavra no feminino no singular. Exemplo, essa ventana é hermosa. Ventana é uma palavra feminina? Sim. Está no singular? Também. O uso do essa está correto nessa frase. E o último, quando está próximo ao ouvinte o objeto, é essas. Essas é utilizado no feminino no plural. Exemplo, essas ventanas são hermosas. As ventanas estão no plural? Sim. Está no singular? Não. É uma palavra feminina ou masculina? Feminina. Então, o uso do essas está correto nessa frase. Vamos para o próximo. A última classificação dos pronomes demonstrativos. Relembrando, só vamos usar essas 4 formas quando estiver próximo ao ouvinte. Então, vamos lembrar. Só iremos utilizar esse, essos, essa e essas quando o objeto estiver próximo ao ouvinte. Não próximo ao emissor, próximo ao ouvinte. Próximo. A próxima classificação dos pronomes demonstrativos são quando o objeto estiver longe do ouvinte, que é quem está escutando, e longe do emissor, quem está falando no momento. Iremos utilizar aquele que se refere a masculino no singular. Exemplo, aquele livro. Aquele livro. Aquele livro está longe de mim e longe do ouvinte, certo? Então, o uso do aquele aí está correto. Livro é uma palavra masculina? Sim. Está no singular? Também. Continua correto. Próximo. Aquelhos. Aquelhos é utilizado no masculino no plural. Exemplo. Aquelhos livros. Livros. Está no singular? Não. Está no plural? Sim. Então está correto. Exatamente. Temos mais 2 formas também para quando estiverem os objetos longe do ouvinte e longe do emissor, que são aquelha e aquelhas. Aquelha utilizamos para feminina no singular. Exemplo, aquela munheca. Munheca está no feminino? Sim. Singular também? Isso. Então a palavra está correta. O uso de aquelha está correto nessa frase. Próximo. Aquelhas utilizamos feminino no plural. Exemplo, aquelas munhecas. Munhecas está no feminino? Sim. Plural? Também. Então o uso do aquelas está correto. Certo? Alguma dúvida até aí? Bom, esse é o assunto de hoje. Bem simples, bem rápido. Certo? Então vamos relembrar que só vamos usar esses tipos de pronome quando estivermos nos referindo a longe. Vamos agora fazer um pequeno repasso. Vamos lá. A palavra que viria nessa frase seria persona. Certo? É uma palavra no singular ou no plural. Persona é uma palavra no singular. Feminina ou masculina? Feminina. Então já descobrimos que persona é uma palavra no singular feminina. Para podermos responder essa questão, temos que lembrar que a seta vermelha aí na cabeça representa o ouvinte. A seta amarela representa o emissor, quem está falando, certo? Na primeira figura tem aí 3 pessoas abraçadas. O da seta amarela é o emissor. O da seta vermelha é o ouvinte. E a terceira pessoa é sobre o que o emissor está falando. É sobre quem o emissor está falando. Por isso, persona é o que vai acontecer na frase. Então vamos lá. Se a pessoa está próxima, como vocês estão vendo aí, estão abraçadas. A pessoa se escreve persona e está no singular e é uma palavra feminina. Qual é o pronome demonstrativo que usamos na língua espanhola? Vamos lembrar. Isso. Esta persona. Esta persona. Certo? Próximo. Vamos para o segundo. O emissor é o homem que está apontando. E o ouvinte, ou a ouvinte, é a mulher que está do lado também de um rapaz. O rapaz, nesse momento, seria a persona. Vamos lá. Está perto do ouvinte. Persona feminino, singular. Qual seria o pronome demonstrativo
que vamos utilizar aí? Quem falou essa pessoa? O rapazinho com a seta amarela é o emissor. E o rapaz com a seta roja na cabeça é o ouvinte. E está falando de mais um que está na frente do outro rapaz, outra pessoa. Então, está longe do ouvinte e está longe do emissor. Qual seria o pronome demonstrativo que vamos usar aí na língua espanhola? Vamos ver? Persona, palavra feminina no singular. Então seria aquela persona. Exatamente. Quem pensou em aquela acertou. Vamos lá, vamos para mais um repasso. Esse primeiro aí é o gato. Está cerca ou está lejos? Vamos ver. Gato é uma palavra o quê? Masculina. Singular ou plural? Singular. Só tem um gato aí. Está perto. Se é singular e está perto, palavra masculina, utilizamos o quê? Este. Exatamente. Próximo. O dedinho aí seria o nosso emissor. É o perro. Está o quê? Perto ou longe? Está longe. O que é que utilizamos? É o perro. É um só? Ou estamos vendo dois? Um só. Então utilizamos o quê? Aquele perro. Exatamente. Vamos para o próximo. Agora, tem uma mesa ou duas mesas? Duas mesas. Então, se temos duas mesas, utilizamos agora um pronome demonstrativo que esteja o quê? No plural. E se refira ao quê? As duas mesas. Qual seria esse pronome demonstrativo? É uma palavra feminina, no plural, que está perto. Vamos ver? Estas mesas. Quem colocou estas está correto. Certo, pessoal? Por hoje é só. Agora vocês irão receber algumas atividades lá no portal acadêmico do colégio, certo? E também lá estará proposto os e-mails para você reenviar essa atividade respondida. Deixa aí o seu me gusta. Hasta luego, meus amigos.